Bom dia, crianças. A professora está aqui para mais uma semana de aula que nós teremos. Olha só, o mês começou esses dias, junho, né? E a gente já está praticamente no final do mês, a última semana praticamente. Essa semana que vem tem mais alguns dias, mas a gente já está na segunda metade do mês e a gente já está quase acabando de novo. Hoje nós vamos ver que nós já estamos no dia 21, então nós estamos na última partezinha do mês. É interessante, as férias estão logo aí. Quem tem atividade atrasada, favor entregar, tá? Tem bastante gente que está com atividades em atraso. Quem está com atividade em atraso, põe em dia e manda para a Pro, tá joia? A Pro já mandou para vocês hoje um videozinho explicando como que nós vamos fazer a data com a letra cursiva, tá? Então, nós vamos fazer essa data com letra cursiva. Professor, eu tenho dificuldade, não tem problema, a gente está aqui para aprender, tá bom? Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, vamos usar o livro Aprender Sempre. Nós vamos abrir bem no comecinho, na página 6 e na página 7, tá joia? E hoje a gente vai falar ali de legendas, tá? O que é uma legenda? A Pro vai começar explicando para vocês. A legenda é um texto, um texto que lhe acompanha uma imagem. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui no livro alguns exemplos, tá? A gente vai ter um texto, uma foto, né? Qualquer foto, uma imagem, né? E embaixo dessa imagem a gente vai colocar algumas informações sobre ela. A gente vai colocar, escrever um texto que vai conferir significado, tá? Ou vai esclarecer pra gente do que se trata, porque através da imagem a gente tem uma ideia do que se trata, mas nem sempre a gente sabe tudo direitinho. Aqui no nosso livro, na página 6, a gente começa com uma imagem que tem um monte de carinhas. E do lado tá escrito assim, ó: artista brasileiro ilustra doadores anônimos que contribuíram para a campanha do agasalho. Então você vai olhar, você fala, nossa, que pessoas são essas? Tem várias fotos de pessoas, imagens, e daí você vai ler, vai estar escrito, quem são essas pessoas? São doadores anônimos, né, que contribuíram para a campanha do agasalho. Então, o artista brasileiro, então a gente sabe que foi um brasileiro que fez isso, é um quadro, né, ele colocou fotos de várias pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas que doaram, pessoas doadores, né? Que doaram, contribuíram para a campanha do agasalho. Tá joia? A professora engasgou que a professora ia falar doadores de sangue. Então, a gente sabe do que se trata a imagem, através do esclarecimento que está do lado, que se chama legenda, esse texto pequenininho. Depois a gente tem aqui um texto de um menininho, né? Dado a mão com o outro, e daí a gente fala assim, nossa, eu olhei aqui e falei, parece que duas crianças, mas daí a legenda vem esclarecendo, olha o que está escrito, acompanha aí com o dedinho de vocês. João Gabriel de Jundiaí, com o filho Pedro, meu filho é uma das coisas mais importantes da minha vida, eu vivo para ele. Então a gente viu, são duas crianças? Não, é um pai e um filho. E ele está falando que o filho dele é a coisa mais importante para ele. Então, a gente teve um esclarecimento da imagem, lendo ali o que estava escrito. Na página 7, bem no comecinho, a gente tem um macaco ali, né? A gente vai olhar aqui e daí vamos ver, mas que tipo de macaco é esse? Vamos ver o que está escrito? Muriqui do Sul é o nome do macaco. Aí tem o nome científico, Brachyales archoides. Espécie em perigo de extinção, natural da Mata Atlântica, do litoral de São Paulo, Paraná. Então a gente já sabe que é um tipo de macaco, que tem um nome científico, que se chama Muriqui do Sul, e que vive no litoral de São Paulo, na Mata Atlântica, né? E Paraná também. Então a gente já sabe onde que a gente encontra, como que é o nome, né? Do que se trata e onde que a gente pode encontrar esse animal. Então, a gente vai ver que as legendas, elas informam sobre as imagens, né? Então, o que as legendas informam sobre a imagem? O que acontece na imagem, né? Como as informações são escritas e organizadas, daí a gente vai ver que as informações são escritas e organizadas da seguinte maneira. Elas explicam do que se trata, né? O que, onde
E como? O que é? Onde que está isso acontecendo? E como, né? Nós vamos responder essas perguntas, tá joia? Então, ó, do que se trata? Então, o que, onde, como. Então, nós vamos ver aqui, né? Por exemplo, aqui, o macaco. O que? Muriqui do Sul, né? Onde, né? Ele tá lá onde? No litoral de São Paulo e Paraná. E quando, né? Quando? Às vezes a gente não põe o quando. Aqui nessas legendas, nenhuma tem quando. Mas a gente pode pôr datas, por exemplo, ano tal, né? Por exemplo, se eu colocar uma foto minha, por exemplo, eu posso colocar o que? Ana Paula Braga, professora. Quando, né? O que? Escrevendo, ou pintando, desenhando, o que eu estiver fazendo na foto. E daí embaixo eu vou colocar quando? No ano de 71, 2020, não sei, tá joia? Então a gente tem que ter essas informações. As informações que a gente tem que ter na legenda, então, a gente tem que entender do que se trata e saber o que, onde e pode ter o quando também, tá bom? Quanto mais completa for as informações, mais entendimento, esclarecimento a gente vai ter da legenda. Combinado? E daí, olha aqui, registro das descobertas. Então, vocês vão registrar aqui nesse quadro grande, né? O que já sabemos sobre as legendas? Então, o que já sabemos sobre as legendas? Que elas dão significado, atribuem, né? Conferem significado ou esclarecem do que se trata uma imagem, do que se trata a imagem, tá joia? E o que mais que a gente precisa saber? Que a gente tem que escrever do que se trata a legenda, ela diz respeito a do que se trata a imagem, né? Como, quando, né? A gente tem que esclarecer ali na imagem e, se possível, quando. Tá joia? Então, vocês vão escrever isso aí nesse quadrinho. Ah, professora, eu já descobri que as legendas servem para descrever, para falar sobre esclarecer uma imagem. Tá joia? Vocês escrevam aí com as palavras de vocês. Então, a legenda serve para esclarecer, né, atribuir um significado a uma imagem. E a gente deve escrever ali nesse texto do que se trata, como, quando e onde, ou quem, né? Se for pessoa, quem, onde e quando. Tá joia? Então, isso é que a gente vai aprender hoje sobre as legendas. Na próxima aula, a gente vai aprender mais e fazer mais atividades sobre legendas. E vocês vão ter a oportunidade de criar uma própria legenda, tá joia? Beijo grande para vocês, saudades, amo vocês. Beijo!